em Petrobras e não na RENESC, começou a surgir um monte de cessão contratual. Cessão contratual dos contratos que estavam sendo feitos em nome da Petrobras e que já teriam que ter sido iniciados na Abreu e Lima, porque é ela que detinha o orçamento. Daí a cessão, no caso, da Petrobras para RENESC S.A. Isso, para Abreu e Lima S.A. Abreu e Lima S.A. Tá? E daí, nessas sessões, o que acontecia, na realidade? Você tentava consertar um negócio que já nasceu errado, porque se você for olhar o princípio, né, de responsabilidade orçamentária, você estava ferindo o princípio. E a coisa ia num crescente tão grande, para você ter uma ideia, que um belo dia, olha como que a coisa era feita. Chegou lá da engenharia para o abastecimento, informando que tinham que aprovar os aditivos 5, 6 e 7 da terraplenagem. Tá? Só que quando você lê o expediente, os aditivos já estavam assinados. Como é que você vai pedir autorização para celebrar um aditivo que já está assinado? Esse expediente foi encaminhado pela engenharia, pela engenharia para o abastecimento. Mas aqui onde que entra a Abreu e Lima S.A.? Porque, então, além de estar errado deles terem feito, eles ainda não foram feitos pela Abreu e Lima S.A. Foram feitos pela engenharia. E solicitou a aprovação quando já estavam aprovados. Já estavam assinados. Esses aditivos são referentes à terraplanagem? E aí a Avenina gritou e disse que ela não ia dar encaminhamento a isso, porque isso estava errado. E aí, estranhamente, a engenharia vai ao jurídico de serviços, que dá um parecer dizendo o seguinte, que não tem nenhum problema nisso. Inclusive porque isso aqui são aditivos de prorrogação de prazo. Uma das regras daquele manual é que você só pode prorrogar o prazo de um contrato se o contrato estiver vigente. Esses aditivos foram assinados para prorrogar prazos de contrato já morto, que já tinha encerrado por tempo. E aí, por incrível que pareça, a conclusão no jurídico foi de que entendemos que tal regra é interna da Petrobras, pois o MPC é documento aprovado pela diretoria executiva. Assim, ainda que exista o risco de arguir-se eventual inobservância da linha A do manual, tratar-se-ia de irregularidade formal e interna, pois conforme amplamente diante dos critérios, o MPC foi publicado no Diário Oficial para ter operação erga omnes. Ele tinha característica de norma infralegal, não era uma mera norma interna. E ainda que fosse uma norma interna, como que o jurídico vai dizer? São os mesmos advogados? Sim. O jurídico é sempre esse aqui, Mariana, Mariana e Luiz Carlos. Depois deixa eu dar mais detalhes a respeito. E aí, esse aqui foi meu último ato no jurídico, que eu fiz um questionamento sobre esse assunto aqui. Sobre esse assunto. Agora, esses contratos, esses aditivos tiveram repercussão patrimonial também? Claro. Não era sem valor. Não. Tinha valor. Porque quando você prorroga, tá? Esse caso da terraplanagem foi um caso gravíssimo, porque a consultoria que tinha de apoio no abastecimento disse que isso é um grande problema que existe aqui. Existe um cara chamado Pfizer ou Pfizer, tá? Esse cara, ele fez a medição pluviométrica no Brasil inteiro, tá? Então ele fez o método Pfizer. Então o que acontece? Quando eu vou fazer uma obra, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: deixa eu pegar a planilha do cara e ver se esse período é um período de chuva ou é um período de seca. Não, eu não vou começar essa obra porque tem terraplanagem, tem isso, é período de chuva. Eu não vou começar porque isso aqui vai ser uma furada, tá? Então a Petrobras sempre adotou, diante desse caráter,
fazer o que a gente chama de obra molhada. O que é contratar uma obra molhada? Meu amigo, eu analisei, eu vou começar a obra agora. Ah, mas choveu. Se você não me comprovasse que choveu mais do que o índice pluviométrico normal, e você vai ter que comprovar que, além de ter chovido, que teve uma repercussão na prestação do serviço, da construção, eu não vou te pagar um tostão a mais por isso, entendeu? Essa é a regra sempre. Num determinado momento, muda isso na Petrobras, do nada. A gente passou a contratar obra seca. A gente parou de levar em conta o índice pluviométrico e assumiu que a gente ia pagar indenização por qualquer chuva. E que isso ia baratear o preço das obras. O preço das obras não caiu e a gente começou a pagar isso. Porque na concepção, digamos, as empresas baixariam os preços das propostas. Mas como funcionava um cartel, não se baixou o preço. Seria basicamente exatamente isso. Esses tipos são basicamente em razão de chuva? Esses da terraplanagem, a maioria são. Porque todo mundo sabia que não podia começar a terraplanagem naquele momento que ia começar o período de chuvas lá em Recife. Inclusive, tem o abastecimento, fez um levantamento, tirou fotos de helicóptero, vendo que aquela obra não estava encaminhada, ao contrário do que a engenharia informava que estava da situação da obra naquele momento. Né? E vocês vão ver que essa questão de chuvas é uma das questões que foi acertada com a ABM. Tá. Só para a gente consolidar a ideia aqui no resumo. Para o empreendimento da ReNet foi criada a BM+SA com capital formado metade pela Petrobras e metade por uma subsidiária. Essa empresa possui a diretoria própria e conselho executivo e deveria aprovar e conduzir as licitações da ReNet. Isso. Na prática, isso não aconteceu, sendo que tais procedimentos permaneceram sob a condução da engenharia, né? da aprovação da Petrobras. Aí, nossa segunda questão específica traz uma irregularidade específica. A contratação da terraplanagem, né?